Só da igreja do Pai do Senhor, amém, irmãos? E quando eu vou louvar, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Gênesis 1, do 1 até o 3, amém? Aleluia. Os irmãos que souberem também me ajudem. Pela fé eu contemplo no meio do templo um homem de branco. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao seu lado, ouvindo tua dor, que choras calado. Poderoso Ele é, pode tudo fazer, tá no teu coração. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Aleluia. Eu estou sentindo, ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Pela fé eu contemplo o homem de branco no meio do templo. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo tua dor, que choras calado. Poderoso Ele é, pode tudo fazer, tá no teu coração. Aleluia. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem a marca da cruz, não é outro, é Jesus. Aleluia, amém? Agora o irmão pode se disponibilizar a ler Gênesis, primeiro capítulo, do 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Deus possa estar guardando essas palavras nos nossos corações e me usando para falar a sua palavra aos corações dos irmãos, amém? E a Deus que esteja aguardando o pastor que pediu para eu trazer a palavra de Deus aqui, que ele vai precisar dar um socorro a uma pessoa aí, que Deus possa estar, através do seu anjo, guardando e livrando todo o mal. Irmãos, é um versículo bem simples, né? Hoje eu quero trazer aqui da parte de Deus uma mensagem que vai falar das grandezas de Deus. Mas aqui não é o sentido de mostrar que Deus faz. O sentido aqui é mostrar que nós esquecemos. Apesar de ser grandioso, majestoso o que Deus faz, nós esquecemos. Aí o irmão acabou de ler que no princípio era o verbo era Deus, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus viu que era bom que houvesse a luz, e Deus disse: haja luz.
E Deus separou a luz das trevas. É bem simples, né? No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Mas os irmãos já pararam para analisar que não existia nada e Deus tudo fez? E aí eu vou fazer uma pergunta aos irmãos e depois eu vou responder. E Deus veio da onde? Os irmãos podem responder? Ele existe aqui em todas as coisas. Ele existe, tudo bem, você está certo, irmão. Mas ele veio da onde? Mas tá vendo, irmãos, como é incompreensível, é inexplicável Deus? É a grandeza de Deus, meus irmãos. A gente não tem como explicar Deus, mas muitas das vezes passa desapercebido. Eu sirvo a Deus, mas que Deus nós servimos? Esse Deus pequeno ou esse Deus que a gente não sabe nem dizer de onde veio? Porque a Bíblia diz, eu sou o que sou. Deus diz, eu sou o que sou. Então isso para nós já basta. Mas e aí? Dá para compreender a grandeza de uma pessoa como essa? Que antes de tudo ele já existia e ele de nada ele fez tudo? Os irmãos já sentiram aí, né? Que ele vai ser bom hoje, para a glória do nosso Deus. E aí, a gente pode observar que as coisas ruins também, após Deus criar, existiu, como o fato onde a serpente veio, com certeza possuída pelo inimigo, pelo diabo, demônio, e enganou Eva e Adão. E aí, o que acontece? Antes da serpente vir, Deus, depois de fazer tudo, dizer haja água, haja terra, haja planta, haja animais, Deus fez o homem, sua imagem, semelhança. Está em Gênesis 1, 26 e 27. Olha, Deus, depois de fazer tudo, disse, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Os irmãos já pararam também para pensar o privilégio que Deus deu a nós? Nós somos praticamente a segunda coisa que Deus fez após a criação do mundo. E Ele não fez de qualquer coisa. Ele fez a sua imagem e semelhança. Então dá para compreender? Aí muitas pessoas vão dizer, mas Jesus não é branco, galego, dos olhos azuis, como está naquele quadro. Mas Jesus também não é negro. Sim. E como você vai dizer que Jesus não é galego nem é negro? Se ele foi feito a nossa imagem e semelhança. E aí os irmãos conseguem compreender? Porque então Deus se parece com Adriano, se parece com David, se parece com a irmã Maria, se parece com o irmão Rai, se parece com a irmã Nalva. E aí? Que aparência tem Deus? São coisas, meus irmãos, que às vezes passam desapercebidos, porque nós, mais uma vez, dizemos que servimos a um Deus, mas esse Deus que fez todas as coisas antes de nada existir, coisas grandiosas, inexplicáveis, que nós ficamos sem palavras diante de algumas perguntas. Mas e aí, será que nós estamos dando valor a essa grandiosidade que é Deus? A essa maravilha que foi a criação de Deus, que Ele criou o homem, e viu que o homem estava sozinho, e não era bom que o homem ficasse sozinho, fez a mulher, e muitos, o que é que fazem? Bate na mulher. Então esse daí está perdido mesmo, meu irmão. Ele não dá valor nenhum ao que Deus fez, porque praticamente ele está batendo no Criador, se nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então dá para entender? É meio complexo, né? Como é que Deus se parece? Porque alguns irmãos já fizeram essa pergunta, ou já fizeram essa crítica quando viram Jesus em algum filme galego, de olhos azuis, ou de um quadro, já fizeram essa pergunta? Deus não é assim, né? Mas e como é Deus? Ninguém sabe, mas a questão aqui é se nós estamos deixando as grandezas de Deus passarem desapercebidas, mesmo que de forma involuntária, mas essas coisas passam, sabe? Deus, eu sirvo a um Deus,
Se a gente perguntar a um pai de santo, a um satanista, a um bruxo, ele vai saber a quem ele serve. Com temor e com tremor, ele vai dizer, tintim por tintim, a quem ele serve. Mas se nós nos perguntarmos hoje, a que Deus você serve? Quem é esse Deus que você serve? Será que dá para a gente dizer a grandeza desse Deus, o tamanho desse Deus, a sabedoria desse Deus? Do nada Deus viu que a luz era bom e disse: haja luz. Da onde Deus tirou essa ideia de que a luz era boa e fez a luz e separou as trevas da luz? E logo após criou nós a sua imagem e semelhança e colocou no paraíso. Dentro do paraíso, olha que beleza, onde tinha de tudo do bom e do melhor. Mas dá para compreender, meus irmãos, essas questões, essas perguntas, porque às vezes eu penso que eu não estou dando valor, não porque eu não queira, mas porque eu deixo que passe desapercebido. Porque é tão grande, é tão maravilhoso, é tão inexplicável, mas ao mesmo tempo eu não sinto isso. Eu não sinto. Eu já vi pessoas que quando vão falar de Deus, tremem, mas tremem mesmo que é tomado pelo Espírito Santo e você também é tomado, porque você sente. Não tem como você não se contagiar com aquela unção que a pessoa apresentou naquela hora. Mas muitos não, muitos continuam da mesma forma que estão. Não quer dizer que não estejam com Deus ou com o Espírito Santo de Deus, mas é uma pergunta que fica: esse Deus, será que estamos dando valor à grandiosidade dele? Ou estamos, fazendo como algo qualquer? Eu sirvo a Deus, isso basta. Nós vamos chegar mais um pouco à frente. Eu disse aos irmãos que nós vamos falar das grandezas de Deus, mas não porque elas são grandiosas, maravilhosas, inexplicáveis. Nós vamos falar aqui sobre o que nós fazemos, tudo que nós fazemos com as grandezas de Deus, seja voluntário ou involuntário, e nós fazemos, mesmo sem querer nós fazemos. Vai ser tipo um estudo. Deus vai falar comigo e vai falar com os irmãos, e eu creio que a gente vai aprender alguma coisa da palavra de Deus aqui hoje. Deus colocou Adão e Eva, eu e você, no paraíso. E o que foi que a imagem e semelhança de Deus fizeram? A única coisa que Deus não ordenou. Está vendo aí? Eles não deram bola para o paraíso. Deus fez um paraíso todo lindo, onde ele dominava os animais. Imagine Adão e Eva ali no paraíso andando, aí vem um tigre é desse tamanho, meu irmão. Uma onça ali, ó, que nem um cachorrinho passando a mão na cabeça, brincando, e o bichinho lá todo besta. Vai passar a mão no tigre hoje. A gente não chega nem perto, né? Então, dá para ter uma compreensão bem longe, né? Do que Adão e Eva fez com o que Deus deu para ele. Deus deu o melhor. Além de Deus tirar um retrato dele e fazer, Deus ainda deu um paraíso para eles morarem. E eles disseram: eu quero esse paraíso nada, eu quero saber de tudo. Então aqui Deus está dizendo para a gente que às vezes não é melhor que nós saibamos de tudo. É melhor a gente confiar em Deus. Saber de tudo é confiar em Deus, porque é a certeza de que não vamos errar. Porque na maioria das vezes que achamos que sabemos, é onde cometemos os erros, no trabalho principalmente. Quando as pessoas acham que já sabem costurar lá na fábrica, né, irmão? Que já são as melhores, as feras, né, como lá dizem, é o momento que costuram o dedo, costuram o braço, costuram a mão. E aí vão investigar para saber como foi que aquilo aconteceu. Às vezes passam dias e não conseguem entender como foi que aquilo aconteceu. Porque a pessoa era a melhor da fábrica.
era o melhor, era a melhor costureira, mas aconteceu. Então, o melhor para nós é confiar em Deus, não saber de tudo. Porque Adão e Eva escolheu ter o conhecimento, ter a sabedoria. Não foi a sabedoria que Salomão pediu a Deus. Salomão pediu, Adão e Eva roubou. É diferente uma coisa da outra. Salomão pediu a Deus que fosse lhe dada a sabedoria, e Deus deu a sabedoria e muito mais. Muito mais. Mas Adão e Eva ali foram roubar, porque desobedeceram a Deus. Abriram mão daquele paraíso, daquela coisa maravilhosa que estava lá, e deu no que deu. Então, bom é confiar em Deus e não confiar na nossa sabedoria, que ela falha e falha muitas das vezes. Em Gênesis 22, não precisa, irmãos, abrir, 15 e 18, fala que pela obediência de Abraão, nós nos tornamos a descendência de Abraão. Irmãos já pararam para analisar que cada um aqui tem uma família, dessa família de irmãos, tios, primos, tem outra família, e assim vai, né? E não para. Agora imagine Abraão. A descendência de Abraão é que nem as areias da praia, são incontáveis para os homens. Então os irmãos já pararam para analisar o que a obediência e a fé de um homem fez com que Deus derramasse uma bênção tão grande sobre a cabeça dele? Não tem como a gente imaginar, meus irmãos. O mundo, se eu não me engano, tem não sei quantos bilhões de pessoas no mundo. Tudo descendência de Abraão. Imagina, Abraão é pai de todo mundo aí. Dá para imaginar uma coisa dessa? Nós que somos servos de Deus, acreditamos e cremos nisso. Mas muitas das pessoas que não são servos de Deus ou não têm o conhecimento da palavra, elas vão dizer que nós somos doidos. É que pode. É que o cara eu sou parente de Abraão e não tenho nada a ver com Abraão. Eu conheço meu pai, conheço meu avô, sei quem foi meu bisavô, minha bisavó, também não tenho nada a ver com Abraão. Mas tem. Mas a gente já parou para analisar? Já parou mesmo assim para pensar? É uma coisa inexplicável. Só mesmo na fé para crer. E muitas das vezes a gente, mais uma vez, voluntariamente, a gente faz pouco caso, ou involuntariamente. A gente tem fé e acredita, mas não dá o valor ao acontecimento. Eu vou trazer um fato aqui que não está na mensagem. Mas a Páscoa, o que simboliza a Páscoa? Foi após a 10ª praga, que acontecia aquelas mortes, e aí Deus deu toda aquela ordenança para o povo, matar o cordeiro, não deixar nada, aspergir, se não me engano, não é assim que fala, o sangue no umbral da casa. Mas o que é que nós fazemos na Páscoa? Coelhinho da Páscoa. Cantamos até aquelas músicas, né? O que o coelhinho da Páscoa trouxe para mim? Trouxe um anjo da morte. O que foi? A Páscoa, o que foi que Deus mandou na Páscoa? Para os servos de Deus que estavam atentos, vigilantes, e ouviram a mensagem que Deus deu através do seu servo, Moisés, eles se prepararam, para ele não aconteceu nada. Mas para aqueles que não estavam cientes das consequências da desobediência a Deus, o que foi que Deus mandou para ele? O ovo da Páscoa para eles foi choro. Agora os irmãos já pararam para analisar esse choro do Egito? Que em toda casa havia um lamento? Imagine, eu sou primogênito. Aí imagine se o meu filho tivesse um primogênito. Vocês já imaginaram, né, irmão? O negócio ali foi muito triste. Foi horrível. E com certeza Deus não se alegrou. Foi feito para se cumprir a palavra. E tem muitas outras coisas por trás disso, das 10 pragas. Que também, se os irmãos tiverem interesse, é bem
É bem interessante o que as 10 pragas significam. Na verdade, Deus afrontou todos os deuses do Egito através daquelas 10 pragas. Mas isso aí é para outro momento. Mas imaginou, em cada lar havia um morto, menos no lado dos hebreus, dos israelitas. Aquele show devia dar pavor no povo de Israel. Não de medo, mas de tristeza, meus irmãos. Deve ter sido horrível. Quando morre um familiar, a gente vê que sempre tem um que se desespera. E a gente chega a ficar assustado, com medo da pessoa passar mal, ter algum ataque, alguma coisa, porque é horrível. Uma pessoa é desesperada porque perdeu um ente querido. Agora imagine uma nação, porque eu vou chegar mais lá na frente, mas eu vou falar logo esse dado aqui. Só de israelita, só de jovem no Egito tinham 601 mil. Só de jovem a partir de 20 anos tinham 601 mil. E o faraó estava com medo porque ele disse que o povo de Israel multiplicava demais. E ele ficou com medo, diz: esse povo é muito, daqui a pouco esse povo vai vir contra nós. Agora imagine quantos egípcios tinham ali, porque o Egito era considerado como o centro do mundo. Imagine uma cidade Mata de São João inteira chorando, gritando porque perdeu um familiar. Então, não é qualquer coisa. Mas a gente não sente. A gente não vê assim. A gente vê na situação de que Deus fez. Está vendo? O faraó desobedeceu a Deus, Deus mandou o anjo, e o anjo tirou a vida dos primogênitos. Está vendo? O castigo da desobediência. Mas a gente não para sentir, porque eu tenho certeza, meu irmão, a própria Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E imagine que ali foi terrível. Deus não se agradou, Deus fez para se cumprir a palavra. Mas foi terrível e a gente não sente também esse tipo de situação. É que nem, vamos supor aqui, a pessoa me persegue e por algum motivo ela quebrou a cara. E aí muitas das vezes o que é que eu faço? Em vez de eu agradecer a Deus e pedir misericórdia para Ele, tome, vai, vem de frente com o servo de Deus. Nada a ver, né, meus irmãos? Nada a ver, é totalmente o contrário. E às vezes a gente para pensar e diz: eu tenho 17 anos na igreja, 20, 100 anos na igreja. A gente não sabe nada. Não sabe nada. É porque a graça de Deus nos alcança mesmo. Se não fosse a graça de Deus, o negócio era sério. Pois bem, então eu falei que nós somos a descendência de Abraão, pelo simples fato de Abraão obedecer a Deus. Mas os irmãos já pararam para analisar o porquê? Que obediência foi essa? Que Abraão fez a Deus para Deus dar uma bênção como essa a Abraão? Deus só pediu o filho de Abraão, Isaque, fruto de um casamento onde a esposa de Abraão não podia dar filhos, já era velha, quando os anjos, os anjos, foi na história onde Deus destruiu Sodoma e Gomorra, os anjos vinham andando, três eram pessoas, né? São 3 anjos, e Abraão os recebeu, deu acolhida, deu comida, e um dos anjos, usado por Deus, claro, disse que Abraão ia ser pai. Ele não acreditou, e muito menos Sara. Não foi Sara, não foi? Sara estava atrás da cortina escutando, não é? Atrás da cortina. Misericórdia, estava atrás da cortina, de ouvidinho escutando, e ela deu uma risada. E depois o anjo indagou a ela por que ela deu risada, se ela não acreditou. Mas a gente também pode olhar por um outro ponto de vista. Irmão, quando acontece uma coisa extraordinária, vamos supor, eu estou muito doente, e aí o médico chega para mim, como o irmão aqui contou, o irmão Walter, porque eu só conheço como China.
Ele contou que a filha dele estava com caroço, ele fez alguns exames e depois o caroço não estava mais. Mas imagine, de uma hora para outra está doente, de um momento para outro não tem mais a doença. Às vezes, uma surpresa como essa faz a pessoa rir. E nem sempre é rir de desdém, porque não acredita. É porque disse, eu já perto dos 100 anos, já velha, não tenho mais discípulos, como é que eu vou ter filho? Então ela pode ter dado aquele riso de surpresa, não só de incredulidade, mas o anjo disse que ela ia ter. E foi esse filho que Deus pediu em demonstração de fé a Abraão. Imagine, Abraão poderia dizer, o Senhor me deu e agora o Senhor quer tomar? Muitas das vezes, vários pregadores trazem essa mensagem para falar da fé de Abraão. Mas os irmãos já pararam para pensar, se Abraão não sentiu muita dor, ele obedeceu. Não estou falando aqui da obediência dele. Mas os irmãos já pararam para analisar, olha o chameguinho ali. Mas os irmãos já pararam para analisar, ele tinha outros filhos. Mas já pararam para analisar se o peito de Abraão não apertou. Não estou falando aqui dele pensar em desobedecer, não. Eu estou falando porque foi o filho dele. Ele obedeceu. Mas será que ele só obedeceu? Ele não sente nada? Ele é uma máquina? Será que ele não sentiu que ia perder uma parte dele? E a gente não para analisar desse lado. Da mesma forma, Jó em tudo foi fiel ao Senhor. Então, Jó em tudo que aconteceu não pecou contra Deus. Mas os irmãos já pararam para analisar em que situação Jó estava. Que a Bíblia diz que ele se raspava com telha para tirar aquilo do corpo. A Bíblia não fala que passa um, que passa outro, só diz que ele teve que ficar sozinho porque ninguém aguentava. Mas não já pararam para analisar a situação de Jó? Porque às vezes eu fico com uma gripezinha e já estou como se estivesse morrendo sufocado. Mas e Jó? Jó ficou leproso. Jó recebeu a notícia que perdeu seus filhos. Não foi um hoje, um daqui a 3 anos, não. Foi um atrás do outro. Deus, mas Jó confiava em Deus. Sim. Mas confiar em Deus impede que ele tenha sentimento? É meio complicado, né, meus irmãos? Não tem nada a ver com falta de fé em Deus, não. Eu estou falando da nossa parte, ser humano. A parte que nós tanto brigamos para que o Espírito Santo possua. Porque o Espírito briga com a carne. Se nós damos lugar à carne, o Espírito não tem lugar. Aí só tem lugar para um. Ou a vontade da carne, ou a vontade do Espírito. E isso é o que muitas das vezes é o nosso inimigo. Então nós temos esse sentimento de tristeza, de solidão. Muitas pessoas ficam depressivas, desesperadas. Mas e aí? Só viveu, meus irmãos, uma pessoa que veio dar mensagem. Para você ver que o inimigo é tão astuto. Porque só sobreviveu a pessoa que veio dar mensagem. Porque o diabo sabia que não poderia tocar em Jó. Mas ele achou que ia afetar Jó desse jeito. Os irmãos acham que não. Ele disse, eu vou afetar ele desse jeito. Vamos ver se ele realmente tem essa fé toda em Deus. Olha Jó, estava tendo uma festa, a casa caiu, ele morreu. Olha Jó, os homens invadiu, matou. Olha, imagina, meu irmão,
3, um atrás do outro. Um atrás do outro. Manhã, quando não consegue falar com o meu irmão, fica desesperada. Vocês já pararam para... Vocês estão entendendo agora onde é que eu estou querendo chegar? Essa sensibilidade que parece que nós estamos perdendo. Aí que eu vi para a mensagem que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Não estou dizendo que os irmãos perderam o amor, não, perderam a sensibilidade, não. Mas essas coisas estão sendo que quase comuns. Antigamente, em algumas partes da Bíblia, contam que eles contavam essas histórias para as das suas famílias, se reuniam e contavam as histórias do que Deus tinha feito no meio dele. A gente se reúne para contar as histórias do que Deus tem feito? Falar nisso eu até já anotei aqui. Bênção em 2021. Irmã Ednólia, irmã Selma. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes a gente esquece. Não é que a gente não dá valor, mas a gente esquece. E talvez esse seja o problema. Porque a gente não dando valor, a gente perde tudo. A irmã Ednólia foi dormir bem, acordou com a dor de cabeça, parou no hospital, não conhecia ninguém. Poderia estar muito bem, hoje está sendo enterrada. É ou não é? A gente poderia aqui, em vez de estar fazendo culto, estar fazendo o velório da irmã. Mas a irmã está em casa. Mas, e clareou agora, não foi? Uma pessoa levanta a mão e aceita Jesus. Por mais que a gente saiba que aquela bênção, né? Às vezes faz o compromisso porque ele está em si, está drogado, mas a Bíblia diz que quando a alma se rende aos reinos de Deus, há festa nos céus, mas na terra não há. Pelo menos eu não vi assim, pelo que a Bíblia diz no reino dos céus, eu ainda não vi na terra chegar pertinho. Mas entendeu? Mas não estou dizendo, meus irmãos, que é porque a gente, sabe, perdeu a fé, só está na igreja por estar, não. É porque está se tornando comum. E as coisas de Deus não são comuns. As coisas de Deus são grandiosas, são extraordinárias. É por isso que as pessoas não creem. Muitas delas não creem. Porque Deus faz. Deus não vai montar um palco para dizer que vai fazer. Deus faz. Quem tem os olhos para ver e crer, vai crer. Quem não tem olhos não vai crer. E muitos não vai nem perceber. Vai passar batido. E às vezes até a própria pessoa que recebeu o livramento ou milagre não vai nem perceber também. Vai passar batido. E vai valer de quê? De nada. Porque aquilo não vai fazer diferença na vida dele ou dela. A não ser muitos anos lá depois que Deus tiver um projeto para a vida daquela pessoa e ele vai se lembrar. Mas olha, quantas coisas ele já passou para poder se lembrar do que Deus tinha feito com ele. Que já era Deus tocando nele, Deus chamando ele e ele... Entendeu? Não foi por mal, mas ele não percebeu que tinha recebido a graça de Deus, o milagre, a bênção, o livramento de Deus. Então, são coisas que a gente deve analisar. O valor que a gente está dando às grandezas de Deus, o que Deus faz. Ah, como eu queria ver Deus abrir um breve na minha frente. Imagina que não quer ser batizado na hora. Vai dar cada pulo ali, menino. Se eu ver uma coisa dessa, eu quero ser batizado. Não que se eu vou ser batizado, se eu ver isso. Mas imagina, irmão. Porque eu não vou acreditar que aquilo é do diabo. A minha fé em Deus, eu vou acreditar em Deus. Mas será que é preciso Deus mostrar? É preciso Deus chegar no meu ouvido e falar para poder eu acreditar, para poder eu entender que Deus está, que Deus não precisa falar para fazer, que Deus tem tudo já projetado, que Deus só quer entregar, mas Deus não vai entregar de qualquer jeito, porque talvez nós não estejamos preparados para receber.
Até o próprio pastor já falou uma vez que teve um irmão que pedia tanto a Deus um carro, a Deus me deu um carro porque eu preciso de um carro. Quando Deus deu um carro, o irmão meteu o pé da igreja. Então, são coisas assim que a gente fica, meu Deus, o que é que eu estou fazendo mesmo? Na minha inocência, na minha própria inocência, meus irmãos, não é de mau grado. Os irmãos não estão fazendo isso intencionalmente, não, mas de uma forma ou de outra faz. E isso é o X da questão, é onde a gente deve tomar cuidado. Bom, os irmãos lembram de José. José foi o homem que salvou o Egito. E agora o X da questão. Muito tempo depois, o próprio faraó escravizou quem? O povo de José. Mesmo antes de faraó escravizar o povo de José, meus irmãos, os egípcios é uma cultura que é totalmente diferenciada da cultura dos israelitas. Não tinha como ter união. Os israelitas poderiam estar onde fossem, mas a união de egípcio, o egípcio para com o israelita não existia. E aí você dizer que o israelita entrou no Egito, na casa do faraó, e salvou o Egito e se tornou governador do Egito, para os irmãos entenderem que o israelita, tinha tanto valor no Egito, que o faraó depois mandou castigar. Mas o egípcio, o hebreu, se tornou rei do Egito, praticamente, porque ele só era menor do que faraó quando o faraó estava no trono. Fora do trono, ele era igual ou maior que faraó. Mas a gente só lembra que ele foi para o Egito e Deus deu o sonho, ele interpretou o sonho e se tornou o governador do Egito. Mas até chegar ao Egito, é que nem as promessas de Deus na nossa vida, meus irmãos. Deus tem promessa sim, eu não tenho dúvida. Eu não sei se é para hoje ou para amanhã, daqui para um ano. Mas Deus tem promessa. Deus tinha promessa para José. Mas não foi brincadeira para José receber, para a promessa se cumprir na vida de José. E essa é a grande questão. Talvez nós estamos atrasando a promessa, ou então estamos rejeitando mesmo. Porque os irmãos dele tinham inveja, e pelo que a Bíblia conta, ele era inocente. Ele era tão inocente, queria ver os irmãos, foi procurar os irmãos para dar água aos irmãos. Foi num lugar, os irmãos não estavam, foi no outro procurar os irmãos em outro lugar, e foi recebido daquele jeito. Apanhou, foi jogado em um buraco. Vamos matar? Não, vamos matar não. Vamos matar? Não. Imagine, o irmão, a pessoa que ia governar o Egito, um hebreu israelita que ia governar o Egito, mas olha o que ele passou, meus irmãos. É muito fácil a gente chegar e dizer que José do Egito, José, o servo de Deus que governou o Egito, é muito fácil. Mas é fácil chegar até o Egito e governar o Egito? Não é fácil, não. E a gente esquece esse ponto da história. Deus dá, meu irmão, mas Deus não vai dar nada por dar, não. Se Deus dá tudo que a gente quer de qualquer jeito, a gente nem vai fazer, não vai nem dar importância, como a palavra está mostrando aqui, que muitas das vezes nós não damos importância. E José sofreu, viu? Foi vendido como escravo, depois chegou lá, foi comprado como escravo, chegou lá a mulher do faraó. Porque, irmão, no dia de hoje, a pessoa abrir a boca e dizer que fulano queria pegar a mulher dele à força, no dia de hoje, porque antes era dente por dente, olho por olho, dente por dente. Mas eu estou falando hoje que não é assim. Hoje não é assim, né? Não é assim não. Mas se fosse hoje,
como Deus estava no negócio, ele teve o livramento dele. Se fosse hoje Deus tivesse um negócio, ele teria o livramento dele. Mas é só para os irmãos terem a noção do que José passou. Foi parar no cárcere. E lá ele se tornou o chefe lá dos presos. Ele que dava comida, ele que fechava, ele que abria. Mas mesmo assim, os servos do rei que estavam presos lá pisaram nele. Mas e aí? Vamos chegar, né? Vamos governar o Egito. Vamos mesmo? Tem costa quente para chegar lá. Porque Deus pagou um alto preço por nós. Mas também é muito fácil. Deus morreu na cruz por mim, o sangue de Jesus me lavou. Aleluia, glória a Deus. Eu, quando eu estou com medo de alguma coisa, estou vendo que aí não tem, Deus não está ali, que ali é alguma coisa do mal, o sangue de Jesus tem poder. Na minha mente mesmo digo, o sangue de Jesus tem poder, não pode botar sangue. Mas, hein, e o caminho até a cruz, é isso que a gente tem que entender, meu irmão. A gente não pode pular a história. Pular que José foi vendido pelos irmãos e se tornou governador, não. Se for assim é muito fácil, se for assim a gente vai quebrar a cara no meio do caminho, porque a gente também vai ter nossa batalha, a gente também vai ter o nosso caminho, seja lá o que for que a gente vai conquistar. Se as irmãs que os esposos não é cristão, é uma coroa, não é? Não é conquistar? Uma irmã que tem um esposo que não é convertido, ela conquistar o esposo? Não é? Isso é algo grandioso, meus irmãos. Mas às vezes conquista e esquece. Conquista e não dá valor. Então, é sério, a gente tem que se atentar para todas essas coisas aí. E, no mais, olha, que humildade de José, né? Ficou frente a frente com os irmãos. E com certeza, teve um zoom aí. Puxa, José, agora é sua hora. Se liga, José. Com certeza, meus irmãos. Com certeza houve. Tem coisas que a Bíblia não vai contar, porque senão a Bíblia seria o quê? Não teria espaço para colocar a Bíblia. A palavra de Deus foi aquilo que foi escrito, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que está ali para a gente ser cheio de entendimento de Deus. As outras coisas a gente pode ter uma imaginação, supor, mas a gente não pode dizer que está na Bíblia. Eu estou dizendo aqui que naquele momento que José ficou de frente com seus irmãos, alguém pode ter dito: olha, José, esse daí, né? Agora é sua hora, José. E sempre tem, não tem? Sempre tem esses que vai dizer, em vez de dar um conselho para você deixar para lá, perdoar, não, vai dizer que nada. Agora é sua hora, pisa mesmo, mostra ele, tá vendo? Te perseguiu o tempo todo. Te perseguiu o tempo todo e agora é sua vez. E muitas das vezes nós caímos nesses laços aí. E depois que cai, a gente percebe que fez besteira, né? Mas já fez. Então, meus irmãos, essa é a prova de que nós estamos deixando as grandezas de Deus de lado. Não porque queremos, mas às vezes inocentemente. De forma tão inocente que está sendo passado e a gente não está dando valor à grandiosidade que Deus fez para nós. E aí, o faraó ficou sabendo que viria o Salvador, o seu Salvador. E aí o que foi que ele fez? Porque também, antes disso, ele tinha dado uma ordem para as parteiras matar as crianças das hebreias. As parteiras não fizeram com medo de Deus e tal. E aí ele viu que isso não deu certo, ele mandou os soldados para matar todas as crianças e jogar no Rio Nilo. Eu vou chegar no Rio Nilo para os irmãos não ter uma surpresinha do que tem no Rio Nilo. E foi daí que saiu o libertador de Israel. Imagine, da perseguição, da matança, porque morreram muito, meus irmãos. Morreram. Moisés não morreu,
Mas os outros, a gente já parou para pensar que muitos filhos dos hebreus morreram, mas a gente só lembra que Moisés foi salvo, que Deus salvou Moisés, que Deus usou a mãe de Moisés e colocou ali na água, e a filha e a irmã dele ficou observando, e a filha do faraó estava tomando banho, encontrou aquela criança e teve aquele diálogo, ela levou para criar, e depois terminou que a própria mãe de Moisés amamentou ele. Não está errado não, está na Bíblia. Mas a gente já parou para pensar que os outros cristãos, os outros servos de Deus, os outros israelitas, os outros hebreus perderam seus filhos? E para melhorar, irmão, no Nilo, o rio do Nilo é onde tem a maior espécie de crocodilo no mundo. Os irmãos já assistiram aquele documentário na África? Tem aqueles crocodilos imensos? Pronto, do Nilo é monstro mesmo. E aí? Foram jogados no rio. Com certeza muitos foram devorados. Muitos foram devorados. E José estava no rio, apesar de estar em um cesto, mas ele estava no rio Nilo. Então, meus irmãos, é a prova de que na nossa caminhada, na busca da promessa que Deus decretou em nossa vida, vai ter muito crocodilo batendo a boca para nos pegar. Agora a questão é, a gente vai estar preparado mesmo? Porque de vez em quando a gente dá umas escapulidas, né? Deixa eles arranhar. Porque se ele tenta pegar, a gente foge da presença de Deus, ele arranha. Não mata, mas arranha. Mas tem muito crocodilo tentando pegar o servo de Deus aí, na caminhada. E não é brincadeira, não é crocodilo pequeno, é crocodilo desse comprimento aqui, dessa largura. É inacreditável, né? Mas Deus livrou José do crocodilo do Nilo. Mas passa desapercebido também. Claro que esse crocodilo não está na Bíblia, mas o rio Nilo é onde tem a maior espécie de crocodilo até hoje. É só curiosidade, mas passa desapercebido. É mais uma vez que a gente pula, foi salvo dos soldados de Faraó e se tornou o salvador dos israelitas. Então, meus irmãos, é mais um momento para a gente parar e pensar no que acontece. Bom, para concluir, após aquelas pragas ali, o Faraó libertou o povo, né? Está lá em Êxodo 13, 17 e 20, eu anotei aqui. E aí, eles não foram logo correndo e chegou na beira do mar, não. Se os irmãos não devem saber, mas não se lembram. Deus fez com que o povo desviasse do caminho, olha, porque Deus ficou com medo do povo se bater com os filisteus. Olha, agora vocês vão ver onde a gente vai chegar. Deus ficou com medo do povo se bater com os filisteus e se apavorar. Mas, irmãos, a gente já parou para pensar que Deus fez tudo aquilo antes de libertar? E mesmo assim, Deus já sabendo que o povo ia ficar apavorado, Deus disse: peraí, não vamos por aqui não, Moisés. Vá por lá. Senão esse povo vai ficar apavorado aqui e não vai dar nada de bom. E olha, meus irmãos, que até nesse momento Deus não nos deixa só. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa grandiosa, meus irmãos. Vá quem segue aí, quem é pai de santo, pai de chiqueiro, né? Pai de santo. Quem é pai de chiqueiro, é bruxo, é satanista, ou de acha quatro. Vá desobedecer. Vá desobedecer para ver o que acontece. Mas a gente, claro que é totalmente diferente. Mas a gente não tem um temor a Deus dessa forma, de saber que Deus não vai
quebrar uma perna da gente, não vai jogar debaixo do carro só porque a gente desobedeceu. Porque se fosse por isso, acho que não sobrava mais nada. Mas é o temor que sabe que se fizer errado, em algum momento a gente vai pagar por aquilo. Porque em algum momento paga. Em algum momento paga, mas a gente não tem esse temor. É uma coisa assim que também passa desapercebido. Tem e não tem. Tem para fazer, porque a gente. Epa, peraí, né? O alerta de novo agora. Isso não é de Deus, não. Mas a gente faz. Tem um temor na hora e depois esquece do temor. E aí vai passando. E vai embolando. Então, Deus é tão misericordioso, meu irmão, que até nesse momento Deus não se afasta da gente. Então Deus conduz o seu povo para o outro lado e eles precisam acampar, porque não foi só sair do Egito e se bateu com o mar vermelho e Moisés clamou a Deus e tocou na água, a água se abriu, atravessou, o faraó morreu e Israel atravessou. Não. Deus fez eles desviar, porque Deus sabia que eles iam ficar com medo dos filisteus. Eles tiveram que dormir no deserto. E aí que é o extraordinário de Deus. E é onde a gente vai chegar para finalizar a mensagem. E aí Deus fez presente na forma de uma nuvem para guiá-los durante o dia e na forma de uma coluna de fogo à noite para iluminá-los e assim eles poderem continuar andando. Agora, olha o X da questão. Uma coluna de fogo para iluminar e aquecer, claro. E o deserto é muito frio, viu, irmão? O que tem de calor de dia, de noite é de frio. E de dia, uma nuvem. Olha, simples, né? Simples, né? Pronto. Uma nuvem para fazer sombra para o povo de Deus, para o sol não queimar a roupa, não queimar o cabelo, o chinelo não gastar. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu falei antes da questão dos números, não foi? Que só de homens a partir de 20 anos que estavam prontos para a batalha, para entrar no exército, para servir a qualquer momento de Israel, foram 603 mil, eu anotei aqui certinho, 603.550 mil homens. Só homens que estavam prontos para entrar